com outro clube no meio do ano. Tá chateado, que queria renovar já nesse ano, tá certa a diretoria do Flamengo de não renovar, porque o Gabigol, não jogando nada na temporada, queria renovar por mais 4 anos, ganhando 2 milhões de salário. Não tem cabimento. O Flamengo falou, espera, e ele tá bravinho, Vanderlei Nogueira. Mas também não sei se dá pra ir pro Corinthians. Vocês acham que dá? Asmar, político, né? Político e cartola de clube, eu acho que tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque cria uma grande expectativa. Né? Se eu fosse político e eu prometesse, vou criar uma ponte daqui a lugar nenhum. Aquele pessoal que mora bem longe vai ficar feliz esperando e aí não tem um tijolo. Né? Cartola de clube. No caso do presidente eleito do Corinthians, né? Ele citou na entrevista, é verdade, que o Gabigol tem a cara do Corinthians e citou mais 2 nomes, pelo que eu estou sabendo. O Marcos Leonardo e o Soteldo. Né? Eu acho ótimo ele falar que tem a cara do Corinthians e tal, mas para muita gente, para torcedores do Corinthians, pode criar uma expectativa de que vai contratar esses jogadores, ou vai tentar contratá-los, ou vai contratar outros jogadores nesse mesmo patamar de importância. Né? Porque fica com aquela expectativa de ver um time forte na próxima temporada. Agora, o que eu acho assim, surpreendente é que ele é oposição, ele chegou levado pela oposição. Então, eu acho que ele não tem a informação plena de como está o Corinthians. Se ele fosse candidato da situação, acho que o da situação tem acesso a números, a papelada toda, está lá dentro. Então, conhece a verdade do clube. Imagino. Agora, o de oposição, que ainda não assumiu, eu acho que não tem toda a informação suficiente para falar em voos tão altos, porque é criar expectativa, vender ilusão. Né? Me fez lembrar, estava conversando com o Flávio logo cedo, sobre o diretor de cinema da Sinog. Sinog é a companhia de cinema de Nogueirópolis. Ele disse o seguinte, olha, eu quero fazer um grande filme para 2024 e acho que tem jeito para fazer o sucesso nesse filme, o Tom Cruise, o Will Smith ou o Denzel Washington. Tem a cara do filme. Ele tem a cara do filme. Aí todo mundo sabe que nem vendendo a cidade vai pagar um cachê do cara desse. Então, sabe, tem que tomar muito cuidado com o que fala. Ó, a gente vai voltando aí pra Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Vanderlei Nogueira pode concluir sobre Augusto Melo e suas promessas e sonhos como novo presidente do Corinthians. São promessas assim, que são gostosas para os ouvidos dos torcedores. Claro, puxa vida, o Corinthians começasse contratando jogadores desse patamar, Gabigol, Marcos Leonardo, Soteldo, que segundo o presidente tem a cara do Corinthians, se não for possível, mas nesse mesmo patamar, seria maravilhoso para o torcedor do Corinthians e para o time, sem dúvida. Mas essa é a realidade do Corinthians. Ele tem informação dos números. Ele já entrou em contato com uma auditoria de reputação internacional para fazer um pente fino na administração, para saber de cabo a rabo como está a situação. Não é? O que tem para receber, o que tem para pagar, as dívidas pendentes, os processos trabalhistas. Tem uma série de coisas. Quem vai sair... Na verdade, é muito importante, porque se vai sair tem que acertar a vida aí, tem que pagar, não pagar, enfim. É muito cedo para começar a falar muito do futebol. Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer qualquer presidente, mesmo que fosse da situação, a partir de 2 de janeiro, é sentar e tentar minimizar outra coisa. O acordo com a Caixa já foi fechado oficialmente, passou a eleição, já foi, está confirmado. Já há um sinal verde, ou ainda não, está em estudos, alguma auditoria tem que dar sinal, liberar a negociação. Esfriou muito, não se fala mais nisso, parece que virou pé de página, um assunto tão importante nos últimos dias, que pode ajudar muito a situação do Corinthians. Ou não, tem que olhar com muito cuidado isso. Então, Asmar, eu acho que deveria ter muita cautela para não vender ilusões. Isso já foi feito no passado por vários dirigentes de todos os clubes e a gente não pode mergulhar nessa e
prosperar na conversa, achando, pô, citou, hein? Vai, olha aí, é o Messi, hein? Olha, pô, interessa não sei quem. Para com isso. Tem grana para isso? Essa é a pergunta. Agora, vamos ouvir aí, ouvir não, né? Vamos colocar a arte do que falou Augusto Melo. Ele fala, tem vários jogadores que têm a cara do Corinthians. Gosto de vários, que vestiriam muito bem essa camisa. O próprio Gabigol tem a cara do Corinthians. É um jogador guerreiro, sabe fazer gol. Tô só citando um exemplo, porque tem contrato e o salário dele é muito alto. Mas é um jogador que eu gosto. O Soteldo é um jogador muito bom, o Marcos Leonardo, enfim, tem muitos que a gente gosta. É o Augusto Melo. Realmente, ele não disse que vai contratar o Gabigol, ele não deu uma declaração. Agora, ele deixou claro o tipo de jogador que ele gosta e que ele está querendo contratar para o Corinthians. Nesse patamar, né? Nesse patamar. Se fala, olha, tem jogador que tem que ter a cara do Corinthians, tem que ter garra, tudo isso a gente sabe que é um discurso bom. Mas na medida que você cita nome, tá bom, Gabigol não dá. A multa contratual agora é de 100 milhões, né? Não vai sair de graça pelo Flamengo e depois todo mundo sabe o patamar financeiro do Gabigol. Tá bom, então quem nesse mesmo patamar? Deve custar um dinheirão também. Quem? Marcos Leonardo, nesse patamar. Porque citou o nome. Soteldo, não sei. Você entendeu? É isso. Eu só acho que não pode criar ilusão para o torcedor do Corinthians, que já sabe, já viveu muito essa comercialização de ilusão. É só recuar um pouquinho no tempo. Falaram de Cavani, falaram de Suárez, quem mais? Vários nomes aí, incontratáveis. Drogba, sabe? Para com isso. Eu acho que é o momento do cara perceber que não deu certo no passado, que mesmice, coisa chata. Para de começar a soltar nomes que serão incontratáveis, ou quase todos são. Flávio. Aí ele deu uma declaração e tá tudo certo. Assim, concordo com tudo que o Vanderlei falou e tá. E vamos em frente. Agora, de concreto mesmo, que pode ser uma notícia espetacular para o torcedor do Corinthians, é que o Corinthians pode estar trazendo de volta o Robert Renan. Isso é maravilhoso. O Robert Renan é um baita zagueiro, que a gente contestou aqui quando ele foi cedido como parte do pagamento do Yuri Alberto, e é um jogador que já foi até convocado para a seleção brasileira. Parece que o Robert Renan está com dificuldade lá no time que ele está jogando, e o empresário dele tem muito acesso ao Corinthians. Inclusive, ele não tem essa coisa de lado, né? Ele tem acesso com todo mundo lá, que é o senhor Fernando Garcia. O empresário dele é o Fernando Garcia. E colocou-se a hipótese dele, do Robert Renan, já que ele não está acertado lá no time que ele está jogando, ele poderia vir por empréstimo para o Corinthians, por um período aí. Essa é uma contratação espetacular. Esse jogador daria um ganho para o sistema defensivo do Corinthians muito acentuado. Mas também é uma sondagem, mas é uma coisa um pouco mais clara, né? Um pouco mais dentro do que seria viável. Não teria que investir, não tem como investir, comprar o jogador que o Corinthians deu para fazer uma parte de pagamento. O Corinthians não consegue comprar esse jogador hoje. Mas ele poderia, se vier por empréstimo, seria, acho, uma contratação nossa, para o torcedor do Corinthians comemorar. O Melo também falou sobre a permanência ou não do Cássio no Corinthians, tá? Tem aí o Augusto Melo falando da permanência ou não do Cássio, tá? Ele falou que foi pego de surpresa após a entrevista do Cássio e afirmou que conta com ele para o próximo ano. Foi uma surpresa quando eu vi essa entrevista, porque o Cássio tem contrato até 2024. É um ídolo, não tem nenhum comentário. Inclusive, se quiser a carreira para frente no Corinthians após a aposentadoria, se depender de mim, ele pode ter. Vai deixar muita saudade quando parar. Me deixou surpreso, sim, mas pelo que sei, não tem nada do Cássio encerrar a carreira. Contamos com ele. Fico muito feliz que o Corinthians esteja muito bem servido de goleiros. O Carlos Miguel também é um excelente goleiro. Tem contrato e queremos que permaneça. O Cássio já tem uma certa idade e o Carlos Miguel tem que estar preparado para isso.
Ou seja, o Cássio, ele deu a entender, né, na entrevista que ele já pensava em parar. Mas tem contrato até o fim de 2024. Eu acho que vai cumprir e continua sendo grande ídolo, né? Grande ídolo do Corinthians, importante na vida do Corinthians. O Corinthians não teria chegado aí escapando da zona do rebaixamento, concretamente escapando, se não fosse o Cássio. Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Pessoal, uma informação aqui quentinha para vocês, torcedores rubro-negros. É isso mesmo, passando aqui as informações para vocês, novo presidente do Corinthians, Augusto Melo, elogiou o Gabigol e disse que o atacante do Flamengo tem a cara do Corinthians. Pode ser um jogador guerreiro e goleador. Mais do que isso, o ídolo rubro-negro carrega a irreverência e a personalidade que os torcedores corintianos sempre admiraram em craques do passado, como Birubiru, Neto, Marcelinho Carioca, Carlito Teves e Emerson Sheik. Então já quero deixar uma pergunta aqui para vocês, flamenguistas. O que você acha dessa ideia do Gabigol tá vestindo a camisa do Corinthians? Comente aqui e deixe a sua opinião, que é muito importante, beleza? O próprio Gabigol concorda que tem todas as cadências para cair nas graças da Fiel. No ano passado ele reconheceu que combinaria muito bem com o Corinthians, apesar de ter sido formado pelo Santos e da rivalidade nacional com o Flamengo. Os corintianos certamente receberiam o atacante de braços abertos, ainda mais diante da escassez de artilheiro nato no elenco atual, né? A falta de um artilheiro nato. Porém, há entraves consideráveis para que essa troca pública que Gentilizes resulte em um marketing. O primeiro deles é que o Gabigol marcou seu nome no Flamengo como um dos maiores ídolos da história do clube. Criou um vínculo efetivo tão forte com o torcedor rubro-negro que em que peça, né, cobrança que sofreu sua pior temporada pelo clube. É difícil imaginar o Gabigol vestindo a camisa de outro clube no futebol brasileiro, né? Lembrando que o Gabigol tem 27 anos, queria uma renovação com a equipe do Flamengo e o Flamengo não renovou ainda, né? Já que o contrato do Gabigol termina no ano que vem. Então, o craque Neto também em seu jornalismo lá, Os Donos da Bola, em seu programa, revelou, né? Afirmou que o Gabigol, né, vai pro Corinthians, né? Falou que seria uma baita contratação e não é o financeiro que poderia impedir, né? Já que o Corinthians gasta aí, né, uma fortuna com o Renato Augusto, com Yuri Alberto, podia se livrar desses dois jogadores e contratar o Gabigol, né? Que o Gabigol valeria pelos dois, né? Então, é uma situação aí que deixa o Flamengo encurralado, né? Já que o Gabigol é um cara de personalidade e o Flamengo ainda não renovou o seu contrato, beleza? Mas eu quero saber a sua opinião que tá aí do outro lado, meus amigos e minhas amigas. Comente aqui a sua opinião. O Flamengo tem a obrigação, tem que fazer rapidamente essa renovação com o Gabigol? Comente aqui, deixe a sua opinião, que é muito importante. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações e até os próximos vídeos.